Senadores da oposição apresentaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli por suposto crime de responsabilidade. Eu volto com a Berenice Leite aqui no telão. Berenice, o que traz esse pedido? Quais as chances de ele avançar, já que a gente tem no Supremo, no Senado, mais de 80 pedidos parados no Senado. Será que esse vai? Vai para a gaveta, né, do senador Davi Alcolumbre, que preside o Senado. Mas sem querer desacreditar no trabalho dos senadores, eu li esse pedido de impeachment que foi protocolado ainda no dia de ontem, o que mostra que a oposição vem trabalhando ainda aqui no recesso parlamentar e tem que fazer isso mesmo, né? O salário cai lá todo mês, eles precisam agir diante de tudo isso que está acontecendo. E foi um pedido, Daniel, muito bem embasado, né? Eles trazem ali todo o histórico do Dias Toffoli, desde o momento que o caso do Banco Master subiu para o Supremo, daí ele assume a relatoria, na sequência coloca o processo em sigilo, teve também aquela acareação que ele cogitou ali, mais uma vez, passando por cima das atribuições da Polícia Federal, e agora essa operação que ele autoriza a Polícia Federal a fazer, no entanto, ele acautela, né? Ele lacra, pede para que lacre e acautele todos esses materiais. A gente não está falando só de celulares, viu? 9 carros luxuosos. Esses veículos vão ficar onde? Lá no pátio do Supremo Tribunal Federal? O fato, Daniel, é que depois que protocolaram esse pedido de impeachment, os senadores ali, Magno Malta, Damares e também o senador Girão, do Ceará, os 3 aí que encabeçam esse pedido de impeachment. Na sequência, tivemos a Procuradoria-Geral da República se manifestando e praticamente falando ali de forma cordial: ministro Dias Toffoli, o senhor está avançando demais, a repercussão não está boa, inclusive o consórcio, né, midiático que até então passava pano para todas essas ilegalidades, o avanço aí dos ministros supremos, se é que vocês me entendem, eles decidiram aí, Dias Toffoli e Paulo Gonet entrarem em um consenso e aí recuaram, mas vamos lembrar que a Procuradoria-Geral da República também não tem estrutura e não deveria estar com esses materiais e objetos apreendidos. A Polícia Federal está perdendo tempo, já poderia ter analisado e já poderia ter baixado todo o conteúdo desses celulares que ficam numa nuvem. A gente sabe que o aplicativo, por exemplo, do WhatsApp, né, eles têm ali aquele mecanismo das mensagens temporárias que são apagadas em 24 horas. Então, assim, é algo inaceitável. O ministro Dias Toffoli está atrapalhando as investigações. E isso coloca, né, numa situação de suspeição. Por isso, vem aí esse crime de responsabilidade, um dos motivos pelos quais o pedido de impeachment foi protocolado no dia de ontem e fica aí no currículo do ministro Dias Toffoli. Agora, só para finalizar, eu queria trazer aqui algo que também foi muito ventilado aqui nos bastidores ontem em Brasília, Daniel, com relação ao Fabiano, né, que é o cunhado do Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. Agora a velha mídia está até tentando mudar o foco, mas ele é apontado aqui em Brasília. Vocês devem se lembrar que muito se falava sobre o conteúdo do celular do Daniel Vorcaro, que ele promovia festas com autoridades e meninas bonitas participando, e que ele teria fotos, vídeos comprometedores de muita gente poderosa aqui em Brasília. Pois é. O que está circulando aqui, né, as informações, é de que o Fabiano Zettel seria o organizador dessas festinhas. Então, ele também teria aí um celular recheado de muitas informações. E ao passo que teria sido pego desprevenido no dia de ontem, já contando que as 24 horas determinadas pelo ministro Dias Toffoli teriam passado, resolveu viajar para Dubai, o que a polícia acredita que pode ter sido até uma tentativa de fugir do país, mas acabou tendo seu celular retido. Então, são informações importantíssimas que estão nesse aparelho e em outros desses empresários também ligados a Daniel Vorcaro e que já deveriam ter sido periciados pela Polícia Federal, Daniel. Pois é, Guta Pena, eu vou trazer 2 pontos, então, para a sua análise com base em tudo que a Berenice Leite nos trouxe. Primeiro ponto que eu trago para você é o seguinte: essa decisão de Dias Toffoli de acautelar todo esse material apreendido, inclusive esse aparelho celular,
Isso, de alguma forma, invade a competência da Polícia Federal? E mais, o segundo ponto que eu trago é, isso pode ser usado para contestar essa ação da Polícia Federal? Pode ser uma maneira de as defesas contestarem este caso, enfim? Anne, isso é um prato cheio para a defesa. O que os advogados do Burcaro e dos outros envolvidos poderiam mais desejar neste momento é isso. Não tem nada melhor para eles do que essa quebra da cadeia de custódia da prova, como a gente comenta, como está previsto na nossa legislação. A prova, ela deve chegar ao juiz íntegra. O nosso sistema acusatório, ele precisa garantir a integridade da prova para que o juiz possa se debruçar sobre ela. Então, essa coisa da prova vai para lá e vai para cá e passa de um órgão para o outro e fica um tempo num lugar, vai para o outro. Quando esse primeiro lugar, que era o Supremo Tribunal Federal, e de forma alguma poderia ter sido o local de custódia dessa prova, a defesa já pode usar como argumento a quebra da custódia da prova, da cadeia de custódia, que isso pode ter comprometido a defesa. E lembrem, a Constituição Federal, ela garante aos acusados em processos em geral a ampla defesa de tese. Então, eles podem levar para este processo a tese de que não tem como se garantir que nenhum servidor tocou nesse celular, nesses notebooks, se não se perdeu algum documento. Então, e não importa, é um argumento. Eles já têm isso e a legislação está ao lado deles nesse caso, da quebra da custódia da prova. Então, será que isso não foi considerado pelo ministro Dias Toffoli ao mandar todo esse arcabouço probatório para a sede do Supremo Tribunal Federal? Na sequência, a PGR pediu que essa prova fosse encaminhada para lá. Vejam, se fosse normal isso, se tudo bem essa prova ficar sob a custódia do Supremo, por que o titular da ação penal, o Ministério Público Federal, teria feito esse pedido? Não, deixa lá então. E na hora de avaliar alguma coisa, pega um pouquinho e aí analisa. Olha, hoje nós vamos fazer a perícia no computador tal, agora nós vamos fazer a perícia no celular. Mas não foi isso que a PGR pediu. A PGR pediu que todo esse arcabouço probatório fosse encaminhado para a sua sede, porque tem que ficar lá ou na Polícia Federal. É o órgão acusador, investigador, que cuida da prova até que ela chegue ao judiciário. Não é porque esse inquérito, essa investigação tramita no Supremo Tribunal Federal que os ministros passam até a custódia dessa prova, passam a ter a presidência das investigações nesse sentido. Não é isso. Ele conduz as investigações. Em que sentido? Se precisa ter uma prisão preventiva, o PGR pede ou a polícia pede, e onde é que entra o juiz? Ele decide pela prisão ou não. Essa é a participação do juiz. Precisamos fazer uma operação, vai quebrar um sigilo, vai aplicar uma medida cautelar. Os órgãos fazem a solicitação à justiça e o juiz decide. Mas isso, a investigação corre por conta dos órgãos de investigação. E a prova é o grande protagonista dessa investigação. E ela precisa ser íntegra. A cadeia de custódia não pode ser quebrada, sob pena da defesa poder sim contestar essa operação e conseguir a sua anulação total.